Viva Voz, com Vera Magalhães. Daqui a pouquinho a Vera Magalhães aqui com a gente está refazendo o contato, estava prontinha para entrar aqui com Viva Voz, mas caiu. A gente está refazendo o contato aí com a Vera para falar um pouco de política, um pouco de jogo do Brasil. As duas coisas acabam se misturando aí no noticiário de hoje. A equipe de transição também acompanhou esse jogo, a gente também comentou mais cedo. A Vera vai falar sobre isso, vai falar também sobre aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes de multar o PL, sobre a qual a gente não falou ontem. Vera Magalhães, está me ouvindo agora, Vera? Boa noite. Oi, eu ouço a Carol. Ah, sim, também te ouço agora. Eu Tudo te bem, ouço, Vera? vocês? Agora sim, estou te ouvindo. Boa noite. Carol, Rodrigo, boa noite todo mundo. É Brasil, 2-0, é nóis. É nóis. Não sei se o Rodrigo está ouvindo a gente, que ele também tinha caído. Está ouvindo a gente, Bocardi? Acho que não. Acho que não. Daqui a pouquinho o Bocardi então se junta aqui na nossa conversa, Vera, mas vamos tocando o assunto aqui. A gente não chegou a comentar ontem, até porque saiu depois do seu comentário aqui no programa, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de multar o PL. Ironicamente, uma multa de 22 milhões, né, Vera? Foi de propósito, né, Carol? Nada ali foi por acaso, nem a monta, que é o número exato do PL, o número de urna do PL, da tão contestada urna, quanto a rapidez da decisão, quanto o fato de o valor ser muito alto, né? O que o ministro quis mostrar ali, com essa decisão, que é uma decisão exemplar, é que não é possível brincar com o processo eleitoral. Não dá para um partido fazer uma fanfarronice de apresentar algo que não é uma auditoria, que é um estudo sem nenhum balizamento, se debruçando sobre uma variável única entre várias que auferem a auditabilidade das urnas eletrônicas e só no segundo turno e só para a eleição presidencial, não querendo que isso atinja nem os governos e nem as eleições de primeiro turno que resultaram na maior bancada para o PL entre todos os partidos da Câmara. Então, uma medida totalmente destinada a alimentar uma narrativa antidemocrática e golpista e manter pessoas mobilizadas nas ruas, nos quartéis, nas estradas. Então, algo que atenta contra a democracia. Isso está dito na decisão do ministro Alexandre de Moraes. E aí o PL vai sentir no seu órgão mais sensível, que é o bolso, né? É um partido muito afeito a essa questão do fundo partidário e teve aí confiscada uma poupuda fatia desses recursos e isso vai também se estender aos demais partidos da coligação, para que fique realmente como uma decisão exemplar e ninguém resolva seguir esse cordão aí responsável de contestação das urnas e das eleições. O que ele pretendeu com isso é encerrar o assunto. Se vai encerrar ou não, a gente nunca sabe em se tratando do bolsonarismo, porque o presidente insiste em bater sempre nas mesmas teclas. Mas além da decisão do ministro Alexandre de Moraes, tem uma movimentação que pode ajudar a encerrar esse assunto que vem dos militares, né? Hoje o Estado de São Paulo, por meio do jornalista Marcelo Godoy, que é um grande especialista em questões militares, tem muitas fontes entre os militares, publicou uma reportagem importante mostrando que os comandantes das forças pensam e já empossar os indicados pelo governo Lula antes mesmo de janeiro. Isso seria um sinal importante de que eles não vão embarcar como instituição em nenhuma aventura, em nenhuma tentativa golpista de solapar a posse. Isso é importante e foi importante nos Estados Unidos. Quando os militares deram um sinal claro que não embarcariam em nenhuma aventura do Donald Trump, foi quando ficou evidenciado que ele não conseguiria contestar o resultado da eleição. Então, esses dois sinais importantes, um vindo do judiciário e um vindo dos militares. Outro ponto, né, Vera? Agora estou aqui, eu estava ouvindo vocês, Olá. mas vocês não me ouviam, um problema na conexão. Boa noite para você, Vera. Boa noite, querido.
Temos aí a equipe de transição, mesmo com o jogo do Brasil, o pessoal continuou lá trabalhando, parou para a hora do jogo, a gente já até mostrou aqui a reação de todos eles. E também acabamos de ouvir no repórter CBN a equipe de transição na área econômica, né? Levando em consideração aí as palavras de Paulo Guedes. Exato, Bocardi, se reuniram com a equipe do ministro Paulo Guedes, a gente ainda não sabe exatamente os termos da conversa, o que foi o principal assunto da conversa, mas a gente imagina que a questão fiscal, a questão do teto, a questão de enquanto vai se estourar o teto esse ano, qual o resultado que o governo espera e o que esperar para o ano que vem deva ter sido o centro das conversas. Eles não pararam hoje justamente porque tem urgência na definição dos termos da PEC da transição, ou PEC do Bolsa Família, que não pôde ser apresentada ontem por falta de consenso, e a ideia é que seja apresentada até o final dessa semana. Então, continuaram em Brasília, viram o jogo de lá, todos juntos na transição, etc., e fizeram essa reunião, que é importante porque é a primeira da área econômica. Agora, a expectativa é se vai vir alguma nomeação de ministro, alguma indicação que ajude a desatar esse nó da PEC, que a gente já falou, os problemas são o prazo e o valor. O PT parece que caminha para ser convencido de que vai ter de ceder nesses dois pontos e talvez se ceder e nomear um ministro ou indicar quem vai ser, isso também seja um fator para ajudar essa negociação a sair do papel, a desenrolar e a realmente resultar numa PEC capaz de ser aprovada em tempo hábil, de correr junto com o orçamento e garantir os R$600 do Bolsa Família no ano que vem. Achei interessante que o Jacques Wagner hoje foi sincerão, né? Perguntaram para ele o que estava pegando, ele disse que estava faltando a indicação de um ministro da Fazenda. E aí depois a Gleice Hoffmann, a gente ouviu até aqui a reportagem no início do ponto final, ela dizendo que achava que não era o caso, não era um ministério, mas admitindo que tem um problema de articulação no Senado, né? Que o governo tentou negociar, mas não tinha uma base ainda formada no Senado. Exato. E tem esse exercício aí, Vera, também para tentar viabilizar o Fernando Haddad? Isso é uma tentativa do próprio PT, né, Bocardi? Ela é restrita ao PT enquanto partido e a esses economistas mais ligados ao PT. Então, eu sei que tem um lobby para ele importante, por exemplo, do Galípolo, que é um economista que passou a ser muito ouvido no entorno do Lula, em outros economistas aí da GV, da Unicamp, etc. Então, existe isso, mas ainda é um nome que encontra alguma resistência nos partidos aliados e nos setores mais liberais da economia e do próprio mercado. Então, resta saber o quanto o Lula acha que vai precisar dar sinais para essas alas que ele não procurou agradar durante a campanha, mas que talvez ele precise atrair para negociar textos como essa PEC da transição, para negociar ao longo do ano que vem, que não vai ser um ano fácil. Então, eu acho que essa definição de se ele vai para aquela sua escolha principal e a escolha que seria mais cara ao PT, ou se ele vai fazer uma concessão nessa área, é a grande pergunta de $1 milhão na área econômica. E você acha que agora com a estreia da seleção, essa polêmica em torno da camisa da seleção brasileira dá uma trégua, Vera? Não vai dar trégua, né, Carol? Eu acho que diante de um jogo lindo como esse, o Brasil jogou tão bem e lavou a nossa alma, porque um monte de meninos jovens, muitos deles na sua primeira Copa, sem medo da camisa, sem o peso da camisa, jogando bonito, jogando para cima, a gente abre as redes sociais, as benditas redes sociais, e o que a gente vê é uma torcida polarizada, querendo fazer uma dicotomia entre o Richarlison, pelo fato dele ter um trabalho social, dele ter se vacinado, dele ter declarado apoio ao Lula, etc., e o Neymar, pelo fato dele ter declarado apoio ao Bolsonaro, por ele ter as pendências que ele tem com o fisco, etc., e algumas pessoas até comemorando a contusão do Neymar. Eu acho isso absolutamente irracional. Isso foge de qualquer ideia que a gente tenha e que deveria ter de que está na hora de pacificar o país e retomar o diálogo, e mostra que nem algo que costumava unir o Brasil está tendo esse caráter nesse ano, né? Muita gente fugindo da camisa amarela, essa discussão sobre se vai usar amarelo ou não. Então, a gente ainda
está muito contaminado por esse ambiente da eleição. A primeira vez que a gente tem uma Copa logo depois da eleição, e nesse aspecto a gente está ainda precisando realmente de um detox e de superar isso e torcer todo mundo para o Brasil. E a seleção está nos dando muitas razões para superar qualquer pinimba política e pensar só no futebol, porque foi um jogão hoje. A Carol tinha falado também, só voltando no tema anterior, que eu acabei interrompendo com o nome do Haddad. Haddad, aliás, que o Lula escalou para representá-lo no almoço com banqueiros amanhã na Febraban, né? Então tem mais esse ponto ainda, vai junto com o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. A Carol falava dessa necessidade, ou pelo menos do sentimento de que é necessário uma definição de nome para conseguir a aprovação dessa PEC, ou pelo menos para facilitar a questão econômica, ter uma definição de nome. Acho que atrasou bastante também em razão da Copa, em razão da operação do Lula, dessa dificuldade de chegar ao texto da PEC de transição e dessa dúvida, que é uma dúvida mais difusa e mais de fundo a respeito de qual perfil que o Lula vai escolher para essa pasta. Eu acho que por ele, pelo coração dele e do PT, ele sim poria o Fernando Haddad. Eu disse isso sempre aqui. Ele acha que ele tem uma grande dívida com o Haddad, do tempo que ele estava preso, da eleição de 18, da eleição desse ano. E o Haddad é um economista e gostaria de não repetir a pasta, né? Não ir para o MEC de novo e ir para a área da economia. Mas como isso vai ser recebido e percebido nos vários setores aí da economia, eu acho que é o que deve estar fazendo o Lula hesitar e pensar duas vezes em qual arranjo que ele vai fazer. Como se ele fosse o Tite ali na hora de escalar o time que vai estrear, vai começar jogando, Bocardi. Ponta esquerda ou ponta direita, né? Vem cá. Ou no meio, centroavante. Qual é a música? É isso? É a música? Música. Hoje é curtinho, porque o dia é mais de futebol que de política e os nossos horários estão meio mexidos aí por causa dos jogos. Vamos para cima, né? Brasil, ganhamos, sem polemizar e sem desejar o mal para um jogador brasileiro, pelo amor de Deus, gente. Nós somos melhores do que isso. Chegou a hora de Novos Baianos. Mostrar seu valor. Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pendura a saia, eu quero ver. Eu quero ver o tio Sam tocar bandeiro para o mundo sambar. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Essa música tocava muito na Copa de 94, que foi nos Estados Unidos, né? E a minha camisa é daquela Copa. Romário em 94. Então, essa é pé quente, hein? Essa aqui é a do Penta. Brasil, do Teto, aliás. Valeu, viva a voz, Vera Magalhães. Uma boa noite pra você. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Bom jornal pra vocês.